Olá, saudações desse seu coração maravilhoso. Hoje eu vou falar sobre a personalidade madeira. Como quem viu o vídeo passado, eu vou deixar até um link aqui embaixo, porque o elemento madeira está associado àquilo, tudo que se expande, tudo que cresce. Ou seja, isso vai dos aspectos materiais, imateriais, ou seja, tudo que tiver o sentido de expansão, simbolicamente é chamado elemento madeira, porque como os chineses antigos verificaram, a madeira representa justamente o processo de crescimento, tendo como referência o quê? Uma árvore que cresce para todos os lados, seja pelas raízes, pela copa, né, que todas as estruturas, né, o tronco ergue, vai para cima e a copa cresce. Então, isso é um princípio que acontece em tudo, né, na nossa infância, né, com as estações do ano, com os nossos órgãos, enfim, tudo. E a gente viu também que tem um grande órgão, né, que é o grande regente, é o que simboliza mais isso, que é o fígado, né? E a personalidade, como que é? Como é que se manifesta isso, né, no contexto da personalidade? Então vai ter a ver com pessoas, por exemplo, que são expansivas, sabe aquelas pessoas que tendem a ter foco nas coisas e cresce, e passa, move mundos e fundos, tem uma energia que muitas vezes tem pessoas que não têm, e é assim mesmo. Tem pessoas que têm um tipo de energia que é mais contida, né? São pessoas que são mais caladas, são mais fechadas, e não tem essa energia toda. Elas são boas para outras coisas, mas a madeira, que é um tipo de frequência expansiva, essas pessoas se tornam realmente excelentes, sobretudo, geralmente tende para coisas do negócio. Sabem como negociar, sabem ganhar dinheiro, sabem expandir, sabem fazer as coisas crescerem, né? E isso, quando vem também para o seu aspecto interno, o aspecto de autoconhecimento, essas pessoas também expandem a consciência também com muita força. Então, é uma qualidade. Claro que tem pessoas que têm isso com mais veemência, mas todos nós e todas nós temos o elemento madeira. Então é importante, se a pessoa está muito, né, tá muito ali, sem energia, muito terra, dependendo dos outros, tá, blá, 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 precisa de elemento madeira. Agora só que tem um detalhe. Como eu falei, que os elementos, eles são transversais a todos. E eu também já andei falando aqui sobre os traços de caráter, que são as estruturas de caráter, né, que são, digamos, as formas de defesa que a gente desenvolve, sobretudo na primeira infância, a forma como a gente atravessou as primeiras fases da infância, a fase em que a criança ela percebe que ela não é a mãe dela, ela começa a se desprender da mãe, e ela começa a andar e começa a descobrir o mundo. Isso pode ser de 2 anos, 3 anos, cada criança tem o seu tempo. Então ela vai acrescentando, vai também descobrindo também a genitalidade, é também o chamado período fálico também. Essa criança, ela tende, né, isso tanto para menino como para as meninas, ela tende a ser a desenvolver mais isso, porque ela está o quê? Está na fase de expansão, ela está agora saindo da unidade com a mãe para o diferente, né, para o outro, para o mundo, né? Então nesse contexto ela está num processo de crescimento. Então, de acordo com determinados problemas, por exemplo, uma criança que ela é muito ágil, ela faz muita coisa engraçada, e as pessoas começam a valorizar justamente isso, porque ela é uma criança diferente, e os pais querem, de uma forma, não julgando os pais, e a mãe também, mas querendo que a criança seja melhor em tudo, que ela seja primeira nas notas, primeira em tudo, que ela tem que ser muito boa. Isso, inclusive, em termos de psicologia, muitos casos desses podem ter a ver até com um processo de sedução, que não é sedução sexual, né, no sentido de homem, mulher, de sexualidade, né, independente de qual conotação você entenda. Mas é mais no contexto de que há uma negociação. Olha, se você fizer isso, eu lhe dou isso. Se você não fizer isso, você não tem isso. Então a criança começa a desenvolver um tipo de defesa. Esse tipo de defesa está muito associado ao quê? Uma manipulação. Ela acha que só vai fazer as coisas, que ela só vai ser amada se ela fizer tais coisas, se ela for assim, se ela for a melhor. Se ela não for a melhor, ela não vai ser amada. Então ela vai perder aquela fantasia, né? Aquele amor. Ela acha que vai perder aquele amor. Então ela desenvolve um traço, né, uma estrutura de caráter chamada psicopata, né, que não é a psicopatia como você vê, como a gente entende no contexto psicótico, mas ela
ela é no contexto do embrião. Existem ingredientes que tem a ver, mas existe uma defesa que sustenta a pessoa para ela não ir para uma psicopatia mesmo, né? No sentido psicótico. Então essa defesa vai fazer com que essa criança ela tenda a ser uma manipuladora, ela vai manipular, ela só vai fazer as coisas se for mandando, se for, sabe aquela coisa de criança mandona, que faz tudo assim, ela consegue, porque ela desenvolveu isso, não é porque ela é má não, sabe? Ela vai desenvolvendo isso porque foi o jeito que ela aprendeu, então ela tende a ali ficar ali manipulando, e ela, por quê? Porque ela morre de medo de ser manipulada. Sabe aquela pessoa que não quer que você faça nada por ela, porque se fizer ela vai ficar devendo, ela não quer ficar devendo para ninguém. Sabe aquela pessoa desconfiada, não confia em ninguém, né? Isso aí é um aspecto que a gente chama, o processo que o Reich, inclusive, chamava processo da dor, né? É a dor, né, da psicopatia, né, desse traço, que é o elemento madeira também. Mas também, por outro lado, ela desenvolve esse valor incrível, que é a capacidade de planejar e de colocar as coisas para frente, de ir para frente. Sabe aquela pessoa que avança, que cresce, que sabe ganhar dinheiro, que sabe crescer. Então, essas duas coisas. Então fica aí a dica. O que é que se deve fazer? Fazer com que essa pessoa, é interessante, se você tem essa personalidade, você está mais na dor, está ali com aquele medo de ser manipulado, olha, é importante você perceber que você já passou dessa fase e que a questão do seu pai, de sua mãe, que isso é muito a nível interno, muito a nível inconsciente, isso não vai acontecer. Você pode sim confiar nas pessoas. Agora, é claro que para confiar nas pessoas, você tem que confiar em si mesmo. E confiar em si mesmo não significa que você vai ficar ali também sendo todo poderoso. É ser honesto, ser verdadeiro com você mesmo, né? Colocar os pés no chão, sentir o chão, né? E poder contar com as pessoas, mas sem precisar manipulá-las, sem precisar mandar nas pessoas, sem precisar, né? Mas também desenvolvendo a capacidade, inclusive, da empatia, de se colocar no lugar dos outros. Essas aí são as pequenas dicas para quem tem uma personalidade madeira, que inclusive está no seu processo de dor, seu processo de manipulação, e quer passar para o seu processo de recurso. Então fica aí essa dica. Então, saudações, olha, o próximo vídeo te prepara, que eu vou falar daquelas pessoas que são boazinhas, sabe aquelas que fazem tudo para todo mundo, que não sabe dizer não, carrega todo mundo nas costas. Então te prepara que você vai conhecer, né, primeiro eu vou falar do elemento madeira, depois eu vou falar dessas pessoas, tá bom? Então, olha, saudações. Se você se identifica com esse conteúdo, olha, deixa compartilha, comenta aí, e se for, claro, se for do teu coração, né? E a gente se vê no próximo vídeo. Saudações e uhul!